Após a morte, o espírito não é abandonado à própria sorte. Assim como recebemos ajuda de amigos em momentos difíceis na Terra, os desencarnados são acolhidos por mentores espirituais e entes queridos que já partiram. Esses guias oferecem conforto, esclarecem dúvidas e ajudam a entender a nova realidade. A assistência é ainda mais intensa para aqueles que desencarnaram em estado de confusão, revolta ou apego excessivo à matéria. Ninguém é julgado, todos recebem apoio para recomeçar. Eu vou tentar passar para vocês mais algumas informações que vocês solicitam, né? Vocês me mandam sugestões desse ou daquele assunto, né? Relacionado à espiritualidade, o que o Espiritismo diz. Então, mais uma vez, agora, com esse vídeo novo aqui, vamos falar sobre o desencarne. O que acontece após o desencarne? Já gravamos outros vídeos, agora estou fazendo um videozinho diferente, tá ok? A morte. Nossa, morreu. O que aconteceu? O que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Vai ficar bonitinho o vídeo. Se o YouTube não tirar a foto, o YouTube tá chato, vai chegar até vocês completo, tá? E eu não sei como é que tá saindo o meu som aí, que eu tô sem microfone, viu, gente? Mas vamos ver se eu consigo lá num editorzinho que eu tenho ali, dar uma aumentadinha no volume. Vamos até... Gente, ó, fica até o final do vídeo. As pessoas não costumam ficar, começou a ver e não interessa. Não interessa. Ou então fica só cutucando ali, mas não acompanha. Tem que fazer um acompanhamento para tirar o raciocínio, para aprender. O espírito precisa alimentar-se e intelectualmente procurar conhecer as coisas do espírito. O espírito que somos nós, que eu estou falando, conhecer as coisas do espírito, da espiritualidade, do evangelho. O que o Espiritismo nos fala sobre esse ou aquele assunto, como nós temos feito aqui no nosso canal do YouTube, tá? Então fica até o fim, gente. Bota ali o telefoninho do lado ali e fica ouvindo, não precisa ficar olhando ali. E ultimamente eu tenho posto umas imagens bonitas aí que eu estou conseguindo com muito sacrifício, né? Para poder ilustrar, para chegar até você, mas com uma qualidade melhor. Mas eu tenho muita coisa para fazer, mas eu não tenho condição ainda, tá bom? E para encerrar, quem quiser contribuir com o grupo, contribui aí para a gente comprar um microfone, arrumar a impressora, comprar tinta para impressora, papel sulfite, caneta, uma logística que existe, muito simplesinha, porque aqui tudo é simples. Tá legal? Tem gente que já contribui conosco aí, 3 pessoas contribuem com uma certa quantia muito importante, não importa o valor, para nós, para o grupo, eu guardo tudo. Então quem quiser, de vez em quando uma pessoa outra doa alguma coisa aí, R$5, R$10, fica tudo guardadinho ali, eu não vou mostrar, mas fica tudo guardadinho, que é pro grupo, tá? Porque eu ainda quero chegar onde eu almejo, para poder chegar até vocês também, com mais qualidade, com mais fundamento e com muito mais instrução, tá? Para chegar e levar paz, conforto e esclarecimento. Gente, um abraço, fiquem todos com Deus. O que realmente acontece com a alma quando deixamos este mundo? Não segundo filosofias humanas, mas segundo alguém que viveu entre o céu e a terra. Padre Pio viu, Padre Pio sentiu, e ele revelou esse mistério. Padre Pio, um dos maiores santos dos últimos tempos, um homem que sangrava por Cristo, que conversava com seu anjo da guarda e via as almas do purgatório caminhando entre os vivos. Para ele, a morte nunca foi o fim, mas o início de uma revelação cósmica, o instante em que a alma se vê despida diante da verdade. Hoje, você vai descobrir o que Padre Pio ensinava sobre o momento da morte e o destino da alma. Prepare-se. Essa revelação pode mudar sua vida e sua eternidade. Padre Pio dizia que a morte não chega como um silêncio. Ela chega como uma batalha final, onde o bem e o mal lutam pela alma com ferocidade. Em seus relatos, o santo dizia que muitas
Almas morrem cercadas por demônios, tentando desviar sua fé no último suspiro. Por isso, rezava intensamente pelos moribundos, pois sabia, é nessa hora que o inferno se apresenta para o ataque. Ele contava que o demônio lança dúvidas, medo, até visões falsas, tentando levar a alma ao desespero. Mas quem morre com o nome de Jesus nos lábios e com confiança em Maria Santíssima é imediatamente envolvido por anjos de luz. Padre Pio ensinava que o terço, a confissão, a fé viva e o amor a Maria são como armaduras celestiais nesse momento crucial. Logo após a morte, segundo o Padre Pio, não há confusão. A alma se vê claramente. Como em um espelho sem manchas, ela sente, ela sabe, estou diante do Eterno. Esse é o momento do julgamento particular, onde Cristo olha a alma não com ódio, mas com justiça absoluta e amor implacável. O momento em que toda a vida passa diante dos olhos da alma como um relâmpago eterno. Padre Pio dizia que não são necessárias palavras. A alma sabe o que merece. Se ela estiver em estado de graça, mas imperfeita, sente uma sede ardente, de purificação, é levada ao purgatório com esperança e dor ao mesmo tempo. Se ela rejeitou Deus, ela mesma se lança na escuridão, pois não suportaria estar diante da luz. E se estiver pura e santa, então os céus se abrem. Padre Pio não apenas acreditava no purgatório, ele via o purgatório. Ele conversava com almas presas nele. Elas me pedem oração, aparecem à noite, me acordam com gemidos, estão queimando de saudade de Deus. Essas foram palavras que ele revelou a seus confessores. Mas diferente do que muitos pensam, o purgatório não é um inferno com tempo limitado. É uma escola dolorosa de amor, onde a alma, purificada pelo fogo da justiça divina, se prepara para ver a face de Deus. Segundo o Padre Pio, cada pecado perdoado precisa ainda ser reparado. O purgatório não é punição, é misericórdia que transforma, como o ouro no fogo. O santo sempre dizia que preferia morrer 1000 vezes a passar 1 hora no purgatório, porque ali a alma ama intensamente a Deus. Mas ainda não pode tocá-lo. Para os que entram no céu, Padre Pio descrevia como um mergulho no infinito, uma luz que não queima, um canto que não cansa, uma paz que faz o coração parar de bater só para poder sentir mais. A alma não vê apenas uma figura distante. Ela vê Cristo, com as chagas brilhando como sóis de misericórdia. Vê Maria, com olhos de mãe que esperava há séculos por esse reencontro. Vê os santos, os anjos, e tudo grita: você está em casa. Padre Pio dizia que o paraíso é tão belo que só de pensar nele vale a pena viver e sofrer tudo nesta vida. O que acontece com a alma após a morte? Segundo o Padre Pio, ela é testada, é julgada, é purificada ou glorificada, mas nunca ignorada. Nenhuma vida passa despercebida aos olhos de Deus. Por isso ele insistia: rezem intensamente, não tenham preocupação, pois quando a alma ama a Deus, até a morte se curva diante dela. Mas nem todas as almas seguem esse caminho luminoso logo após a morte. Há aquelas que, embora tenham amado a Deus, ainda carregam manchas da vida passada. Pequenas faltas não confessadas, apegos mundanos, pecados perdoados, mas que não foram purificados pelas penitências. Essas almas são conduzidas a um lugar de misericórdia e purificação, o purgatório.
Padre Pio dizia também que o purgatório não era uma punição cruel, mas uma expressão da justiça e do amor de Deus. Um lugar onde a alma se prepara para a eternidade com Ele. E dizia mais que muitas vezes as almas do purgatório vinham até ele, pedindo orações, missas e sacrifícios. Ele as via, conversava com elas, rezava por elas como se fossem membros vivos da sua própria família espiritual. Certa vez, ao ser surpreendido por um frade na sacristia conversando sozinho, Padre Pio explicou serenamente: "Não estou sozinho, meu filho. Estava escutando uma alma que veio agradecer pela missa que ofereci ontem. Essa intimidade com o mundo invisível não era ficção. Era uma realidade para ele e uma missão. Em uma carta a um de seus filhos espirituais, ele escreveu: "As almas penadas se apresentam a mim durante o dia e durante a noite, mas eu não tenho medo. Elas vêm para pedir oração. Elas confiam na minha intercessão." E é aqui que a história toca cada um de nós diretamente. O santo sempre alertava: nossa vida aqui é apenas uma preparação. As obras de caridade, os sacrifícios, as missas, os sofrimentos aceitos com fé, tudo isso contribui para o destino da nossa alma. Segundo ele, muitos passam por provações duríssimas, não por acaso, mas como forma de reparar, purificar, salvar. Ele dizia: se as pessoas soubessem o valor do sofrimento aceito por amor a Cristo, pediriam sofrimento ao invés de saúde. E voltamos então ao julgamento particular. Quando a alma é colocada diante da luz de Deus, ela mesma entende sua condição com clareza total. Não é Deus quem a condena. É ela quem reconhece com arrependimento ou júbilo o lugar ao qual pertence. E aqueles que recusaram o amor de Deus, aqueles que zombaram da fé, que causaram escândalos, que fecharam os ouvidos para a verdade até o último suspiro. Essas almas escolheram se afastar da luz. Padre Pio chorava por essas almas. Ele jejuava, fazia penitências e orações intensas por quem estava à beira da condenação eterna. Dizia que a misericórdia de Deus é infinita, mas o tempo da decisão é agora. E ele suplicava: meus filhos, estejam preparados, vivam como se hoje fosse o último dia. Não percam tempo, a eternidade começa quando menos se espera. No plano espiritual, existem grupos especializados em resgatar espíritos perdidos ou perturbados. Eles trabalham em hospitais e colônias espirituais, oferecendo tratamento energético e diálogo fraterno. Eles também ajudam a romper ligações tóxicas, como obsessões ou dependências que prendem os desencarnados a pessoas ou lugares da Terra. Após a morte, não enfrentamos um juiz externo, mas o tribunal da nossa própria consciência, que nos mostra, cena por cena, onde acertamos e onde erramos. O medo de um Deus punitivo e de um julgamento final aterroriza muitos. No entanto, a justiça divina é, antes de tudo, pedagógica e baseada no amor. Ao chegarmos ao plano espiritual, somos nós mesmos que, amparados por mentores, fazemos a revisão de nossa existência. A nossa memória espiritual se abre e revivemos não apenas nossas ações, mas também o impacto que elas tiveram nos outros. Sentimos a dor que causamos e a alegria que proporcionamos. Esse processo, conhecido como o Tribunal da Consciência, não visa punir, mas educar. É a partir dessa autoavaliação sincera que o espírito compreende suas falhas, reconhece suas dívidas e, com o auxílio de seus guias, planeja suas futuras encarnações para reparar os erros e desenvolver as virtudes que lhe faltam. A justiça de Deus não é um castigo, é uma oportunidade contínua de aprendizado e crescimento. O verdadeiro juiz da sua alma é o eco de suas próprias ações, refletido em sua consciência. Quando morremos, nosso espírito não desaparece.
ele continua vivendo em um plano espiritual, usando um corpo energético chamado perispírito. Nesse novo estado, o espírito pode influenciar pessoas que ainda estão vivas, aparecer para pessoas sensíveis ou fazer-se visível em momentos especiais. É como se continuássemos nossa jornada em outra dimensão, mantendo nossa essência e capacidade de nos conectar com o mundo físico. Um exemplo disso é a história de Jesus, que após sua morte, ressurgiu espiritualmente e se comunicou com seus seguidores. A morte não é o fim, mas uma transformação da nossa existência. A alma é um espírito que habita um corpo físico. E esta vida é uma grande jornada de aprendizado, e cada experiência é uma oportunidade para o seu espírito evoluir. Não se prenda ao que vê, mas eleve o olhar para o que sente e se permite aprender. Morrer causa sofrimento? Como é a vida no mundo espiritual? É assim na terra como no céu. O desencarne, quer dizer, popularmente chamado de morte, não faz nenhum milagre. Se você vive a lei do amor aqui na terra, se você segue os ensinamentos de Deus que Jesus nos trouxe e nos deixou como roteiro de vida, a vida no mundo espiritual vai corresponder. Você tem paz na terra, vai ter paz no mundo espiritual. Você é feliz na terra pelo bem que faz, você é feliz no mundo espiritual. Você construiu na terra, mas nada que você pudesse levar para o mundo espiritual. Então você, aqui na terra, tem coisas materiais. Você precisa, com essas coisas materiais, construir as coisas espirituais na sua alma. Que você tem uma casa bonita aqui, uma casa física, você trabalha com amor, ajuda quem não tem casa, quem não tem onde morar. Então, esse é o resultado que você vai levar para o mundo espiritual. Seus talentos são multiplicados em bens espirituais. Então, construa agora, você está aqui na terra, construa agora a sua felicidade, não só na terra, mas no mundo espiritual. Por isso que Jesus nos aconselha, primeiro o reino dos céus, e tudo mais o Pai lhe dará por acréscimo da divina misericórdia. Deus prevê e provê todas as necessidades dos seus filhos. Sejamos dignos da criação divina. Minha querida Rosa, espero que recebas estas palavras com a mesma serenidade e bondade com que sempre me acolheste em vida. Desde que me foi permitido escrever-te, a primeira coisa que veio ao meu coração foi a gratidão pela dedicação que sempre demonstraste por mim, pelas tuas mãos cuidadosas e pela tua paciência com este velho padre que, mesmo na saúde frágil, insistia em carregar mais preocupações do que o corpo podia suportar. Tenho saudades, Rosa, de tudo, mas especialmente dos momentos em que, sentados à mesa da sacristia ou no pequeno jardim ao lado da igreja, fazíamos planos para visitar Roma. Ah, quantas vezes falamos do Vaticano, dos museus, das basílicas. Recordo-me da tua empolgação ao descrever como sonhavas caminhar pela Praça de São Pedro e ver o Papa em pessoa. Eu ria, mas no fundo desejava isso tanto quanto tu. No entanto, a vida não nos deu esse presente, e o sonho ficou apenas nos papéis e nas conversas. Ainda assim, Rosa, foram momentos felizes, porque sonhar contigo fazia os dias mais leves. Imagino que esteja surpresa, talvez até intrigada, com esta minha manifestação. Eu mesmo, ao descobrir que seria possível falar contigo, fiquei tomado por um misto de emoção e espanto. Há tantas coisas que aprendi desde minha partida, Rosa, tantas coisas que nunca imaginei. Sei que deves estar com uma pergunta na mente, algo que talvez te incomode ou te intrigue. Então, deixo-te com a resposta. Não, eu não encontrei Deus. Logo te explicarei.
A minha passagem deste mundo foi mais serena do que eu poderia imaginar. Um verdadeiro ato de caridade do Criador para com este velho servo. Como sabes, meu corpo já estava cansado e minha saúde cada vez mais debilitada. Naquela noite, adormeci no meu pequeno quarto ao lado da sacristia, com a tranquilidade de quem havia rezado suas últimas preces com sinceridade. Parti enquanto dormia, Rosa, sem dor, sem susto. Para muitos, este é um desencarne desejado, quase uma bênção, e acredito que, para mim, foi um presente do Altíssimo. Quando despertei, não era mais o mesmo. Senti-me leve, como se uma grande carga tivesse sido retirada de mim. Abri os olhos e à minha volta havia uma luz suave, quase etérea. Estava num lugar que não consigo descrever com palavras terrenas. Parecia um túnel, mas não como aqueles que conhecemos. Era como se fosse feito de pura luz. Tudo parecia tão seguro, tão acolhedor. Foi então que a vi, Irmã Leonor, com seu hábito impecável e aquele sorriso bondoso que sempre a acompanhava em vida. Lembro-me dela com carinho, como a freira que tantas vezes serviu a nossa paróquia com devoção. Ela me esperava, serena, e me estendeu a mão sem dizer uma palavra. Eu sabia que podia confiar nela. Caminhamos juntos por aquele túnel, onde as luzes dançavam como pequenos raios de sol em um vitral. Mas algo começou a mudar, Rosa. A luz que nos cercava começou a diminuir, como se estivesse sendo abafada. Uma névoa sutil, rasteira, surgiu ao redor dos meus pés. No início, não parecia ameaçadora, mas foi crescendo, espalhando-se, até que tudo ao meu redor se tornou um véu de neblina densa. A certa altura, já não conseguia mais enxergar Irmã Leonor. Por mais que eu a chamasse, o silêncio era a única resposta. Foi então que os sons começaram. Primeiro, gemidos abafados, quase indistintos. Depois, o que parecia ser um choro angustiante, carregado de sofrimento. Algo dentro de mim começou a estremecer quando percebi que aquele choro, a Rosa, era como se fosse o choro de meu pai. Reconheci aquele som, aquela melancolia, mesmo sem entender como. Ao sair daquele túnel que parecia feito de luz, encontrei-me num lugar que não era nem céu, nem inferno, mas algo muito mais próximo daquilo que carregava dentro de mim. A planície árida e nebulosa que me cercava era tão real quanto os lugares que um dia chamei de lar, e ao mesmo tempo tinha algo de profundamente irreal. A confusão tomou conta de mim. Onde estava a Irmã Leonor, que caminhava ao meu lado? Onde estava Deus, que eu sempre preguei como presença constante em nossas vidas? Senti um aperto no peito, Rosa, como se algo dentro de mim estivesse sendo espremido por mãos invisíveis. Olhei ao redor, buscando qualquer sinal de vida, qualquer indício de direção, mas havia apenas o vazio. Comecei a caminhar, sem saber para onde ir, guiado apenas pela necessidade de me afastar daquele sentimento esmagador de abandono. Foi então que avistei algo à distância, uma estrutura feita de galhos secos, mal formada, como se alguém a tivesse construído às pressas. Um abrigo, talvez? Aproximei-me com cautela e antes mesmo de chegar, ouvi sons vindos de dentro, gemidos baixos, carregados de dor. Havia alguém ali. Minha curiosidade e, confesso, uma ponta de esperança de encontrar respostas me impulsionaram a entrar. Quando adentrei o abrigo, a visão que me recebeu foi tanto desconcertante quanto aterradora. Um homem, com uma perna amputada, jazia no chão, gemendo de dor. Ele parecia fraco, quase em agonia, e ao lado dele, uma mala antiga, dessas que hoje só encontramos em fotografias dos tempos passados.
Fui tomado por uma curiosidade que beirava o desespero. Quem seria aquele homem? O que fazia ali? Aproximei-me com cuidado, mas ao ver melhor o seu rosto, Rosa, senti um choque tão intenso que me faltam palavras para descrever. O homem era meu pai. Não o pai idoso que um dia enterrei, mas uma versão mais jovem, como na minha infância. Sua aparência era vívida, mas carregava as marcas da dor, da luta. Não podia ser real. Ou podia? Seria aquilo um sonho? Seria eu ainda vivo, dormindo, à espera de despertar no meu velho quarto? Meu coração disparou. Um turbilhão de emoções tomou conta de mim. Medo, incredulidade, culpa. Não consegui falar. Não consegui sequer me aproximar. Minha primeira reação foi instintiva, quase animalesca. Fugir. Saí correndo daquele abrigo, deixando o homem, meu pai, para trás. Corri por entre a mata seca e hostil, os espinhos dos arbustos rasgando minha pele, o ar pesado entrando em meus pulmões. Só queria me afastar, Rosa. A dor e o medo me consumiam. Mas quanto mais eu corria, mais os gemidos de dor do meu pai ecoavam ao meu redor. Eram como gritos que ressoavam dentro da minha cabeça, me perseguindo, me puxando de volta. A cada passo, o clima tornava-se mais frio, mais hostil. A névoa, que antes apenas rastejava, agora envolvia tudo, impedindo-me de enxergar a poucos metros. O frio entrava nos ossos, mas o que mais me atormentava eram os lamentos do homem. Eles não cessavam. Pelo contrário, pareciam se intensificar, como se o som fosse uma corda invisível que me atava a ele. Por fim, não consegui mais suportar. A angústia era insuportável. Parei, ofegante, e olhei ao redor, perdido. Não sabia onde estava, mas sabia que fugir não me levaria a lugar algum. Com um peso no coração, decidi retornar. Retornei ao abrigo, Rosa, ao som dos gemidos de meu pai, que agora pareciam ecoar em toda a planície. Voltei sem saber o que encontraria ou como enfrentaria o que estava por vir. Algo dentro de mim já começava a compreender que aquele encontro não era um acaso, nem um sonho. Era uma realidade moldada por algo muito mais profundo do que a razão. Algo que estava dentro de mim. Quando retornei ao abrigo e me sentei perto daquele homem, tentando juntar os fragmentos de coragem que ainda me restavam, uma nova percepção começou a surgir. A primeira coisa que me atingiu foi a estranheza de como tudo ali parecia tão real, tão tátil. As pedras sob os meus pés, o ar frio e denso, o aroma da terra seca e até a dor dos espinhos que me feriram momentos antes. Tudo era tão vívido quanto na minha existência terrena. Foi quando compreendi algo que nunca me ocorreu enquanto vivo. A matéria aqui é diferente da matéria do mundo físico. Para os vivos, aquilo talvez fosse etéreo, como algo fora do alcance da percepção. Mas para nós, que já nos despedimos do corpo físico, tudo é absurdamente tangível. É como se as memórias sensoriais do corpo ainda estivessem gravadas na mente, tão nítidas quanto antes. Pensei, Rosa, no fenômeno do membro fantasma, que aprendi em leituras, os amputados que ainda sentem dores ou sensações em um braço ou perna que já não existem. Talvez seja algo parecido. Não temos mais o corpo físico, mas nossa mente, com todas as suas lembranças, cria a ilusão perfeita de sua presença. Tudo o que sentimos lá é recriado aqui. Esse entendimento foi apenas o começo do meu choque, Rosa. O verdadeiro impacto veio com a constatação de que as coisas não eram como eu imaginei, como fui ensinado a acreditar. Onde estava Deus? Onde estavam os anjos que supostamente viriam me buscar? Por que irmã Leonor não me levou para um plano superior, para o descanso prometido? Essas perguntas começaram a corroer minha mente, mas a resposta não tardou a surgir. Eu não estava limpo.
Eu não estava puro. Ainda carregava dentro de mim algo que, por anos, preferi ignorar, justificar ou até mesmo negar. O ressentimento que nutria pelo meu pai. Ele não foi um homem fácil de amar, Rosa. Sua dureza, sua ausência em momentos cruciais da minha vida, o silêncio onde eu esperava palavras, tudo isso me feriu profundamente. Mas ao invés de enfrentar essas feridas e buscar curá-las, eu as guardei. Guardei como quem guarda uma pedra no bolso, sem perceber o peso crescente com o passar dos anos. Aqui, neste lugar, não há máscaras, Rosa. Os sentimentos adormecidos, os rancores sutis, tudo aquilo que escondemos de nós mesmos durante a vida, se manifesta. Não foi Deus ou qualquer outra entidade divina que me condenou a este sofrimento. Fui eu. Fui eu quem escolheu carregar esses sentimentos corrosivos, quem escolheu não tratá-los, não enfrentá-los. Quando deixei o corpo físico, não me despedi dessas mágoas. Elas vieram comigo. A verdade é dura, Rosa. Minha crença religiosa que tantas vezes preguei com convicção, não me preparou para o que encontrei. Ela me ensinou que Deus é justo e misericordioso, mas falhou em me fazer entender que a verdadeira justiça começa dentro de nós. Não foi Deus quem me puniu. Fui eu quem criou este lugar com as minhas escolhas, com a minha resistência em perdoar, com a minha incapacidade de me libertar do passado. Então, lá estava eu, diante do meu pai, o homem que evitei em pensamento por tantos anos. Eu estava no lugar onde as memórias e os sentimentos se tornam o nosso cenário. Não havia como fugir disso. Rosa, o caminho até aqui foi doloroso, mas sei que ainda há mais a compreender. Eu te contarei o que aconteceu a seguir, minha amiga. Preciso que saibas. Talvez isso te ajude a entender melhor o que significa viver, sentir e carregar dentro de si o peso do não dito, do não resolvido. Ao ver aquele homem no abrigo, o passado que eu tanto evitava começou a se desdobrar diante de mim. As lembranças vieram como uma enxurrada. Eu era apenas um menino quando meu pai, sobrecarregado pelo peso da responsabilidade, nos abandonou. A estiagem, Rosa, foi medonha. A terra seca não dava nada. Os animais sucumbiam e a fome era uma presença constante em nosso lar. Lembro-me do olhar desesperado de minha mãe, tentando manter a família de pé, enquanto meus irmãos e eu buscávamos forças para resistir. Minha irmã mais nova não conseguiu. A desnutrição a levou embora antes de completar 5 anos. Era a caçula, Rosa, e sua partida deixou um vazio que nunca mais foi preenchido. Minha mãe, consumida pela dor e pela luta, carregava uma fé imensa, mas seu corpo não suportava mais tanto sofrimento. Mesmo assim, ela esperava. Esperava o retorno daquele homem que, apesar de tudo, ela ainda amava. 3 anos após o abandono, ingressei no seminário. Para mim, era mais do que um chamado. Era uma fuga, uma tentativa de me afastar daquela realidade insuportável. Durante anos, entreguei minha vida religiosa, enquanto minha mãe, em sua solidão, definhava. Ela partiu esperando por ele, Rosa. Morreu com o coração cheio de uma saudade que nunca seria sanada. Meu pai reapareceu anos depois. O homem que voltou não era o mesmo que partira. Consumido pelo diabetes, já com uma perna amputada, ele era apenas uma sombra do que fora. Não havia mais força, apenas arrependimento e silêncio. Eu cuidei de seu funeral, fiz as preces e disse a mim mesmo as palavras que julgava necessárias. Deus que tome conta de sua alma. Repeti isso como um mantra, acreditando que, ao dizê-lo, eu estava resolvendo meus sentimentos. Mas não estava, Rosa. Eu havia enterrado meu pai, mas não os rancores que ele deixou em mim.
E agora ele estava ali, diante de mim, tão real quanto a dor que eu sempre carreguei. Não havia mais para onde fugir. Não havia mais como ignorar. O que restava era encarar aquele homem e o peso de tudo o que nos separou. Comecei a cuidar dele, Rosa. Não porque queria, mas porque sentia que era meu dever como cristão. Limpava suas feridas com o pouco que conseguia encontrar naquele ambiente inóspito. Fazia curativos improvisados. Tentava oferecer algum conforto, embora no início minha alma estivesse endurecida. A verdade é que eu cuidava dele mais por obrigação do que por qualquer sentimento de amor ou compaixão. Os dias passaram, talvez semanas. Aos poucos, percebi que meus cuidados começavam a surtir efeito. Suas feridas melhoravam e ele começou a recuperar a consciência. Ainda assim, quando abriu os olhos e olhou para mim, não o reconheceu no velho que o cuidava o seu filho. Mas Rosa, ele sorria. Sorria com gratidão. E aquele sorriso foi como um fio de luz a atravessar a escuridão que me envolvia. Permaneci ali, juntos, por muitos dias. Foi um período de descobertas, de silêncios compartilhados, de olhares que diziam mais do que as palavras poderiam. Aos poucos, comecei a ver nele não o homem que me abandonou, mas alguém que também sofreu, que também carregava suas próprias dores e arrependimentos. E Rosa, comecei a me perdoar. Não foi um processo fácil, mas naquele convívio eu finalmente comecei a entender que o perdão não é uma dádiva que damos ao outro, mas uma libertação que damos a nós mesmos. Quando senti que o momento era certo, revelei a ele quem eu era. O impacto foi imediato. Ele chorou, Rosa, chorou como uma criança. E as únicas palavras que conseguiu dizer foram: "Perdoe-me, meu filho." Mas naquele momento, percebi que já não havia mais o que perdoar. Tudo já estava resolvido. Foi então que algo mudou. A névoa ao nosso redor começou a se dissipar. E pela primeira vez, senti uma leveza que não experimentava desde minha partida do mundo físico. Ainda há mais a contar, Rosa. Mas te deixo aqui com esta certeza: não há força maior do que o perdão. Ele não transforma apenas o outro, ele transforma a nossa própria alma. Você já se perguntou por que algumas pessoas têm aptidões tão diversas desde cedo? O espírito já traz consigo os conhecimentos e experiências de existências anteriores, como uma lembrança vaga que se manifesta em talentos e inclinações.